Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos e a cada encontro eu posso ter certeza que fico mais feliz. Nós estamos tratando de assuntos, no meu modo de ver, o mais sério assunto da atualidade, da antiguidade e do futuro. Nós estamos falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre interpretar Deus dentro de uma ótica um pouco mais espiritual do que humana. Afinal de contas, está na própria Bíblia, não é? Paulo disse: as coisas do Espírito se discernem com o Espírito e as coisas da carne com a carne. Nós estamos falando de Deus. E para nós é muito difícil entendê-lo. E aí quando nós vamos nas Escrituras, pelo fato das Escrituras ter sido escrita numa data bastante antiga, fora da nosso contemporâneo, pelo fato de ser escrita em outro idioma, numa outra cultura, sabe? Aí começa a dificultar. Então, nesses vídeos, nós tratamos um pouco sobre alguns assuntos que geram alguma polêmica, né? Bem, o assunto de hoje é com relação ao livro de Jó. A pergunta é: Jó perdeu tudo que tinha, sofreu fisicamente e aparentemente porque Deus e Satanás estavam brincando para saber quem tinha mais influência sobre Jó. Ele acaba se colocando numa posição bastante estranha. Mas será que é isso? Será que a tradução está um pouco, não diria equivocada, mas um pouco tendenciosa para um regionalismo que nós desconhecemos? Em princípio, nós temos que entender que o livro de Jó é considerado pela academia um dos livros mais antigos, né? Que se passa aproximadamente aí tem uma controvérsia, né, entre os acadêmicos, mas provavelmente entre 2.000, 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, bem na época patriarcal mesmo, né? E aí, Jó, dentro de um contexto de uma civilização pecaminosa, né, ele se destacava. Entretanto, quando Satanás entra numa reunião, que, diga-se por sinal, ele não tinha o direito moral de estar lá, mas tinha todo o direito jurídico, né, legal, de estar lá. Isso nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Disputam a fé de Jó. Vamos ler um pedaço de Jó para que a gente possa entender. Jó capítulo 1, versículo 6. Tá? Diz assim:
E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A primeira correção, provavelmente na Bíblia de vocês, Satanás, como está na minha, Satanás está com letra maiúscula, a primeira letra, indicando o nome próprio. Em verdade, Satanás não é um nome próprio, é um apelido, né? Portanto, teria que ser com S minúsculo. Mas quando nós vamos no hebraico, está assim: Gan, Ha, Satan. Gan, Ha, Satan. Isso no hebraico, que traduziram, veio também a Satanás. Vamos prosseguir um pouco no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Ok? Vamos fechar isso. A mesma sentença aparece no capítulo 2, tá? Mas vamos lá. Vamos começar a dirimir algumas dúvidas nisso. Primeiro, a forma hebraica de se falar, que está escrito, está Gan Ha Satan. Quando se fala Gan Ha Satan, veio também Satanás nesta reunião, na verdade é uma forma irônica de dizer, é uma forma irônica de se falar. Por exemplo, você tem um sócio, esse sócio te deu prejuízo, fez com que você perdesse a tua empresa, ficasse com o seu nome sujo, bom, fez tudo de ruim. Depois de um tempo e de muito sofrimento, você reabre a sua empresa e faz uma festa de comemoração, um banquete de abertura, sei lá, alguma coisa nesse sentido. No dia seguinte, um amigo chega para ele e fala assim: e aí, rapaz, como é que foi a festa? Foi bem? Quem foi? Aí você responde: não, foi fulano, ciclano, foi também, digamos, vou botar um nome, tá? Antônio, que foi o sócio que prejudicou ele, e veio também o Antônio. Ou seja, foi uma forma de dizer: veja, eu não impedi a entrada dele, então ele podia entrar, mas moralmente ele não tinha o direito de estar lá. Entende? É a mesma construção da frase aqui. E veio também a Satã, ou Gan Ha Satã, do hebraico. Nesse momento, começa a abrir uma certa dúvida, porque em seguida ele fala assim, ó: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Veja, é um costume hebraico da época dos reis, né, do livro dos reis, que o rei, de tempo em tempo, se disfarçava e ficava passeando pelo seu reino para ver se tem alguém que está engendrando qualquer tipo de problema para ele, traição, né? Mas por quê? Porque ele é rei. Veja, Satanás disse:
de rodear e passear por ela. Nesse momento, Satanás está dizendo, e Deus confirma, que ele é o dono da terra. Ele é o dono da terra, então ele tem todo o direito de andar pelo seu reino e, entre aspas, ver o comportamento dos seus súditos. Ok? Veja, então isso que mostra, Satanás não tinha o direito moral, mas legal ele tinha, porque a terra era dele, e todos que nela estão também. E quando isso aconteceu? Porque nós sabemos que quem criou a terra, o universo, foi Deus. E de repente, essa terra é perdida para Satanás. Por que isso aconteceu? Veja, quando Adão e Eva se deixaram convencer pela serpente, que isso também é um assunto que nós vamos tratar de um outro momento, porque muita gente entende que é uma serpente e outras pessoas dizem que não, mas esse é um outro assunto que nós vamos abordar. Neste momento que eles pecaram, tá certo? E eles foram retirados do Jardim do Éden para habitar a terra, tá certo? Nesse momento, Adão e Eva passaram, que era 100% da população humana, 2 pessoas, passaram a propriedade da terra e eles nas mãos de Satanás. Portanto, ele tinha o direito legal. Tá ok? Muito bem. Seguindo, no versículo 8, continuando, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Imediatamente respondeu Satanás ao Senhor, né? Porventura, teme Jó a Deus debalde, ou seja, forte, grandemente. Porventura não o cercaste tu de bens, e ele a sua casa, e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Ok? Ou seja, nesse momento, Satanás o que diz para Deus? Ora, por que ele é temente ao Senhor? Porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é um homem rico, ele é um homem abençoado, um homem que tem tudo. Agora, tira isso dele e vamos ver se ele continua tendo a mesma fé pelo Senhor. Neste momento, veja, não esquecendo o fato que a terra e todos que nela habitam eram propriedade de Satanás. Deus permite que Satanás atue. E neste momento, ele perde os bois, os jumentos, perde a família, perde os filhos, fica na pobreza. Fica sem a sua família, com exceção da esposa que continua com ele. Mas os filhos, num total de 10, todos são mortos por Satanás. Alguém também pode dizer, mas o que tinha a ver os filhos, né? Nessa coisa toda. Veja, mais para frente nós vamos entender que Jó, toda noite, ele orava pelos filhos e praticava sacrifício para cada um deles. Sacrifício, matava uma ovelha, qualquer coisa assim, tá? Por quê? Porque ele temia, Jó, e ele fala isso nas Escrituras,
ele temia que os filhos pecassem, né? Então veja, se ele temia, é muito provável que os filhos pecavam. E aí Satanás, destruiu todo mundo. Neste momento, Jó rasga suas vestes, rapa a cabeça, os cabelos, se joga nas cinzas, que é uma forma do antigo hebraico, do antigo Oriente Médio, demonstrar a sua tristeza, e chora. Mas até nesse momento, Jó não blasfema contra Deus. O que ele diz? Deus me deu, Deus tirou. Muito bem. Quando chega no capítulo 2, certo? Parece que repete tudo o que está escrito no capítulo 1. E veja, começa exatamente como no 1, né? E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. De novo, ironicamente. E aí, Deus o questiona. Está vendo? Você fez tudo o que você fez, e ele continua íntegro. E aí ele diz, pele por pele, que é uma expressão do antigo hebraico, né? Do Oriente Médio, perdão. Pele por pele. Ou seja, neste momento, Satanás está dizendo, fere a ele, a Jó. Aí você verá que ele vai se virar contra, vai blasfemar, né? E aí Deus permite que Satanás faça isso com o súdito dele. Súdito dele. Veja, Jó seguia Deus, mas ele pertencia legalmente a Satanás. A única coisa que Deus proíbe a Satanás é que não tire a vida dele. E neste momento, todo mundo sabe da história, ele é atingido por chagas, por feridas, e ele fica se coçando, porque, imagina, dava uma coceira muito grande, com pedaços de telha quebrado, sabe, para se coçar. E aí, nem aí, ele blasfema contra Deus. Nesse momento, ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, mas nunca em momento algum contra Deus. A esposa dele, vendo o sofrimento do marido, o que ela faz? Chega perto dele e fala, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Na verdade, não é que ela queria que ele morresse. Na verdade, ela queria era minimizar o sofrimento dele em termos de tempo, né? Então, isso é uma forma, dentro da concepção dela, que era uma forma de amor, de preocupação para com o marido. Qual foi a resposta dele? Mulher, falas como uma louca. Essa é uma outra expressão da época. É como se falasse sem conhecer, sem saber do real fato, da verdadeira história. Então, quando isso acontecia, eles utilizavam muito esse jargão louca ou louco, né? Pois Deus me deu e Deus tirou. Nós agradecemos por tudo que Deus deu. Temos que continuar agradecendo por tudo aquilo que Ele tirou também, porque nada me pertence, nada nos pertence, e sim tudo a Ele.
Veja que até aí ele foi bastante íntegro. Então, olhando nessa atitude de Jó, vendo a fé desse homem, que não devia ser uma fé muito fácil de se sustentar, né? Porque quando nós lemos os capítulos, tanto o primeiro quanto o segundo, Deus ele é muito enfático quando ele fala que Jó era o único que era reto, era seguidor de Deus. Então imagina que ele vivia numa terra onde ele era a exceção. Ele não era a regra, ele era a exceção. Imagina então de quanto que ele teve que lutar com os próprios contemporâneos dele. Muito bem. Neste breve resumo sobre Jó, que fala muita coisa, né? Jó é um livro bastante extenso. Aliás, curiosidade, né? São Jerônimo, quando fez, que é São, mas era Jerônimo, fez a tradução desse livro de Jó, e ele mesmo falava que parecia um terreno escorregadio, porque tem muito uso e costume, formas idiomáticas muito particulares daquela época, então é muito fácil escorregar e acabar não traduzindo corretamente, né? É um livro bastante difícil mesmo de se ler quando se estuda a Bíblia, não só lê Jó. Deixa eu voltar um pouco agora para uma curiosidade. Pessoal, na época dos patriarcas, o nome Satã não tinha nada a ver com Satanás, o diabo, o demônio, nada disso. Era até pouco tempo, até praticamente o final e início, né? Final da era patriarcal, no início da época de Cristo, Satanás era uma atuação jurídica. O que significa Satanás? Promotor, advogado de acusação. E naquele momento, naquela época, não existia a figura do advogado de defesa. Então, aquele que se sentia lesado, ele era o advogado de acusação, chegava perante o ancião, na porta da entrada da cidade, explicava a demanda dele. Se o ancião achasse correto, então ele abria uma questão jurídica, onde o advogado de defesa era o próprio juiz. E o acusado era a demanda da acusação, a demanda do requerimento jurídico, digamos assim. Então, Satanás significava isso, ou seja, um advogado de acusação, um promotor, né? Claro que depois da idade final, terceiro, quarto século depois de Cristo, começou a se tomar esse nome, fazendo um paralelo muito direto com relação ao mal, e aí, por consequência, o dono do mal é o diabo, ou seja, Satanás. Passou a ser Satanás, porque Satanás sempre reivindica, né? Então, como ele é um reivindicador da terra e de quem vive nela, por achar que ainda tem direito sobre nós e sobre essa terra, ele cria uma demanda.
um promotor, certo? E sempre contra Deus. Veja, isso é tão verdade que se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Cristo deixando-se crucificar. E ele diz o seguinte: pagar o preço, um preço de sangue, um preço de morte, um preço de cruz, tá certo? Para resgatar a humanidade. Ora, se ele precisou morrer para nos resgatar, ou para pelo menos abrir as portas da nossa salvação, tá certo? É porque nós não éramos mais dele. Ué, senão não tem nexo, né? Ele morrer por alguma coisa para resgatar algo que já é dele. Não, ele está nos resgatando de Satanás, morrendo e pagando um preço de sangue, um preço forte, um preço de morte, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Percebe? Enfim, analisando o livro de Jó, a atitude de Jó, e eu sei que muitos alegam não crer que Jó foi um personagem real, outra parte da academia acha que foi, né? Mas isso é um outro assunto, uma discussão acadêmica. Depois nós temos que consultar o nosso coração. Eu, particularmente, veja, eu creio piamente que Jó foi um personagem real. Não foi um conto que alguns dizem, atribuem à Suméria, à antiga Suméria. Bom, depois uma outra ocasião nós podemos falar sobre essa similaridade. Mas Jó me demonstra uma coisa. Ele passou por privações. Ele passou por tormentos. E nós passamos por tormentos e privações. Ele, em momento algum, negou a Deus. Em momento algum também ele deixou de demonstrar que ele estava descontente com tudo aquilo que ele passou, que ele estava passando. Mas em momento algum ele blasfemou. Em momento algum ele se rebelou contra Deus. Que ele poderia, né? Deus, eu sempre segui você, sempre fiz tudo aquilo que o Senhor mandou. Eu fui um homem reto, íntegro. Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ele poderia questionar, não questionou. Só que quando nós vamos para nós, é muito comum, né? Nós questionarmos Deus quando as coisas vão mal. E esquecer de Deus, pelo menos a grande maioria, quando as coisas vão bem. Sabe? Eu acho que nós temos que refletir um pouco, utilizando Jó como uma referência, sobre a nossa fé, a nossa crença. Em momento algum, nem Deus, nem Cristo, nem as Escrituras dizem, olha, vocês vão ser só felizes nessa terra, né? Siga a mim, que vocês vão ser muito felizes, só alegria. Muito pelo contrário. Cristo, numa ocasião, quando ele é indagado, ele é perguntado por um homem, por um jovem, o que ele poderia fazer para seguir a Cristo. Cristo responde, olha, vende tudo que tem, né? Primeiro, cumpra os mandamentos, ame ao próximo como a ti mesmo, e ele responde, isso eu já faço. Então ele fala, então agora tudo que você tiver, você vende e me siga. Ou seja, nesse momento ele desistiu
Em outra ocasião, também ele é perguntado como a pessoa poderia fazer para seguir a Cristo, né? E ele fala o seguinte, pegue, claro, ele fala outras coisas, mas em tese, em síntese, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, em momento algum, nem Deus, nem Cristo, disse que nós estaríamos aqui de férias gozando da felicidade. A partir do momento que nós pecamos, herdamos o pecado, e o pecado veio ao mundo, e junto com o pecado a morte, pronto, nós estamos na sucursal do inferno. E agora, nós temos que voltar para o nosso lar, nós temos que voltar para o Éden, nós temos que voltar para o paraíso. Mas para isso, nós vamos passar pelas privações deste mundo que é imposta por Satanás. Veja, o que é que João fala? Esse mundo já é do maligno. Ok? Então, Satanás está gerenciando aqui. E claro que ele vai estar sempre contra aquelas pessoas que amam, querem seguir a Deus. Então, para isso, para que nós passemos por esse tormento, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ser, cada um de nós, um Jó. Um Jó. Bem, pessoal, vamos terminar agora. Quero agradecer de coração a presença de todos. Quero agradecer as curtidas. Quero agradecer os seguidores. Bem, de coração mesmo. Muito obrigado. E que esse trabalho seja para honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Tchau, até mais.